Olá pessoal, estamos aqui para compartilhar para vocês mais um conteúdo bacana aqui no canal Hortifanáticos. Hoje estou aqui na companhia da minha menininha. A gente vai então mostrar para vocês de uma forma bem rapidinha como tá fazendo um replante de catleia. As catleias são, de modo geral, a minha paixão, né? Porque hoje Sofronites, Adro, Hoffman, todas elas viraram catleias. Então, digamos assim, as catleias são a minha paixão, meu hobby favorito. E eu quero mostrar para vocês, né, como a gente fazer um replante bem simples, mas muito assertivo, de catleias que estão com uma certa dificuldade em desenvolvimento. A primeira coisa que a gente tem que saber é quando fazer esse replante, o momento ideal de estar fazendo. E alguns indícios são clinicamente importantes para que a gente entenda quando é hora da gente estar fazendo esse replante. O primeiro deles é a gente olhar a questão de raízes. Raízes bem queimadas com essa característica aqui. Eu até molhei o vaso para vocês verem que tá bem nítido, né, a questão das raízes mortas, raízes queimadas. Quando a gente vira o vaso, a gente consegue ver a mesma coisa, ó, raízes mortas, raízes secas. Isso significa o quê? Que as raízes não estão se desenvolvendo bem. Então é um pressuposto de que o substrato já não está mais adequado. Fernando, mas eu não sei identificar ainda muito bem a questão das raízes. Dá uma palpadinha nas raízes, se elas estiverem fofinhas, é porque elas estão mortas mesmo. Se elas estiverem verdinhas, assim, você tirando uma casquinha, você já consegue ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que é mais fácil. Ó, essa daqui, ó, nitidamente está morta. O velame dela já se decompôs. E aqui dentro tem um fiozinho. Esse fiozinho que é propriamente a raiz que a gente diz. Ela é protegida pelo velame, que é uma espécie de esponja que absorve os nutrientes. Quando o substrato está muito ácido, está muito ruim o nosso cultivo, esse velame ele acaba, né, morrendo e consequentemente, né, acaba morrendo também as raízes da orquídea. Outra questão que a gente tem que olhar é a questão de como está esse substrato no vaso. Se esse substrato ele já está se decompondo, ele está muito sujo, a raiz não gosta, as raízes das orquídeas não gostam de substrato que já está esfarelando demais. Então a gente precisa fazer o replante. Ou substratos que, de certa forma, eles já estão se degradando. Então a gente tem que fazer o replante. Outra coisa que é um indício importante para a gente fazer o replante e que eu friso sempre nos meus vídeos é isso aqui, ó. O broto novo ele é menor do que o broto antigo. Isso não pode acontecer. Ou ele tem que ser igual de tamanho ou maior sempre. Então, ou igual ou maior. Se o broto novo está regredindo, é sinal que a planta não está se desenvolvendo bem. Então agora eu vou mostrar para vocês como retirar a orquídea do vaso. Tem uma orquídea, isso aqui serve para qualquer uma. Você molha ela alguns minutos antes, aperta bem o vaso, que ela vai soltar as raízes. Indiferente da quantidade de raiz você fazer isso aqui, ela vai soltar. E depois você vem, né, pega nos pseudos bulbos e vai soltando ela lentamente. Olha só, gente, que coisa mais feia que tá as raízes dessa planta. Nitidamente ela não está bem. Então a gente vai tirar todo esse material ruim, vai descartar. Esse tipo de material até serve para algumas orquídeas, como o Cymbidium ou outras orquídeas terrestres. Dá para reaproveitar para esse tipo de planta. Mas no meu caso aqui eu vou estar descartando. Agora eu vou fazer uma leve limpeza nas raízes. Eu vou só dar uma molhadinha, tirar esse excesso de sujeira e aí eu volto com o vídeo. Voltei então aqui, pessoal, né? Podem observar que as raízes estão com uma coloração bem marrom, o que é indício de que o substrato estava ruim já.
Então agora a gente vai fazer o replante. Eu retirei aqui algumas raízes que não estavam bem. Ainda tem bastante, mas nesse caso aqui eu vi que ainda tem bastante raízes que estão vivas. Então eu não vou fazer um corte drástico nela, porque se a gente apara demais elas acabam morrendo. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o replante, que é o replante bem padrão que a gente precisa assim fazer para a maioria das orquídeas. Pode ser a telha quebrada, tijolo quebrado, brita, né, seixo de rio limpo, né? O importante é sempre o material tá bem limpo ou higienizado. Aí a gente vem, coloca no fundo, sempre 2, 3 dedos. O vaso ele tem que ter uma boa drenagem. A maioria das orquídeas que a gente compra em orquidários, elas vêm bem soterradas. Eu não gosto de orquídea que fica soterrada no vaso. Eu gosto de orquídea que ela fica com o rizoma, que é essa estrutura aqui, acima da borda do vaso. Porque daí a orquídea ela não fica tão sufocada. Fica mais fácil dela se desenvolver. Aqui, gente, eu misturei 2 substratos. Um que é um substrato mais fino e outro que é um substrato mais grosso. Então eu misturei 2 substratos, por quê? Porque essa planta é de porte médio, ela é um cruzamento com Sophronites, com Hoffmann Segella e com Cattleya. O nome dela aqui é SLC Destiny Orange Red. Hoje Cattleya Destiny, né? Porque tudo virou Cattleya, então hoje ela é Cattleya Destiny. Mas antigamente era um cruzamento entre esses 3 gêneros que se encontravam de forma distinta. Coloquei o substrato. Vejam que é um substrato bem aerado. Se você não tem condição de fazer muitas regas frequentes, seu espaço é muito seco e tal, você pode até adicionar aí uma pequena quantidade de esfagno. Pega o esfagno, desfibra bem ele no meio mesmo de cultivo aqui, no restante do substrato, numa proporção assim de 20, 30% de esfagno para 70% do restante do substrato. Mistura sempre em água, que fica mais fácil de trabalhar, e depois você planta. Isso se o seu ambiente é mais seco, tá? Planta, firma bem a orquídea, que é super importante. Eu gosto sempre de estar firmando bem a traseirinha dela, que daí ela já se estabiliza. Se for necessário, com um tutorzinho, você vem. Ah, mas eu não tenho tutor, Fernando. Um galinho de árvore, gente, um galinho de qualquer planta aí que você tenha que sirva para você fazer, desde que esteja seco de preferência, você vem, fixa ele dentro do vaso e depois vai ali e amarra a plantinha. Deixa eu virar aqui que fica mais fácil, acho que aí você vai conseguir pegar melhor, né? Fixa a plantinha e show de bola. Eu vou tirar o excesso. Fixou ela. O isopor eu coloquei atrás aqui do vaso porque ele é bom de fixar as raízes. Eu sempre gosto de fazer isso com um pedacinho de isopor que ele fixa bem. Ou o esfagno também ajuda a fixar bem. A raiz, a planta no caso, firmar a planta. Aí assim, uma coisa importante, sempre plantar a orquídea com a traseira na borda do vaso e a frente saindo, né, para o meio do vaso, digamos assim. Agora ela vai aqui para o meu espaço, né? Vou colocar ela aqui junto com as outras, onde que ela deveria estar. Vai receber as regas frequentes e no mais adubação, os cuidados que toda orquídea deve ter. Claro, como ela está num substrato mais aerado agora, ela vai receber mais umidade, né? Eu vou cuidar mais das regas para não deixar ela desidratar, até porque ela estava num cultivo diferente, né, com um substrato ruim. Agora ela vai precisar de um pouquinho de fôlego aí para se desenvolver. Pessoal, então finalizando aqui o vídeo, importante, para a orquídea se desenvolver bem, substrato bem aerado, substrato bem drenado, as regas
sempre de forma frequente, mas nunca encharcando demais a planta. Luminosidade, precisa ter luminosidade, mostra para nós aí, esposa. Luminosidade, tem que ter uma luminosidade filtrada e uma adubação equilibrada para que a planta, né, venha sempre bem. Não esqueça de comprar um bom fungicida, um bom bactericida, que também ajuda bastante a manter a saúde da planta em dia, tá bom? Pessoal, gostou? Deixa o like, comenta nos comentários o que vocês querem saber aí de conteúdos novos para o canal. E um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!